Se você está com a conta suspensa no Mercado Livre e pensa em entrar na justiça, provavelmente está esperando uma coisa: a liminar. Mas antes de falar das dificuldades, eu preciso explicar rapidamente o que é uma liminar. A liminar é um pedido de decisão urgente dentro do processo. Quando o advogado entra com a ação, ele pode pedir ao juiz que tome uma decisão imediata, antes mesmo de ouvir a outra parte. Esse pedido serve justamente para evitar que o problema continue causando prejuízo enquanto o processo ainda está acontecendo. Normalmente, esse pedido é analisado logo no início do processo, muitas vezes em poucos dias após a distribuição da ação. Em muitos casos, por volta de 3 dias, dependendo da vara e da carga de trabalho do juiz. Se o juiz concede a liminar, a decisão já passa a produzir efeitos imediatos. No caso de marketplace, por exemplo, pode significar a reativação da conta enquanto o processo continua, mas é justamente aqui que começa a dificuldade, porque na prática, conseguir uma liminar não é tão simples quanto muita gente imagina. Existem vários motivos pelos quais os juízes acabam negando esse tipo de pedido urgente. O primeiro ponto é o tempo do pedido. Se o lojista demora muito para entrar com a ação, por exemplo, 2 meses ou mais depois da suspensão, alguns juízes entendem que não existe mais uma urgência. A lógica é simples. Se a situação fosse realmente urgente, a ação teria sido proposta imediatamente. Quando existe muita demora, o juiz pode concluir que o caso não exige uma decisão emergencial, parar o tempo dele para tomar uma decisão ali de sopetão. Outro motivo comum é o entendimento de que o prejuízo pode ser compensado com dinheiro. Alguns magistrados entendem que se o lojista provar que sofreu danos financeiros, isso pode ser resolvido com uma indenização no final do processo e acabou. E se o dano pode ser compensado depois, o juiz pode entender que não existe risco irreversível que justifique uma liminar. Existe também a questão da complexidade desses casos. Muitos juízes entendem que disputas envolvendo o marketplace são demasiadamente complexas para serem decididas apenas com a versão de uma das partes. No pedido liminar, o juiz normalmente só tem acesso à versão do autor da ação. Ele ainda não ouviu a plataforma, não viu os registros internos da empresa, ele ainda não entende completamente o motivo exato da suspensão. Por isso, alguns magistrados preferem esperar a defesa da empresa antes de tomar qualquer decisão. Outro fator que pesa é o receio de prejudicar consumidores. Imagine que o juiz manda reativar uma conta por liminar. Depois se descobre que aquela conta realmente estava envolvida em fraude ou em problema grave com compradores. Nesse caso, a decisão pode acabar prejudicando os consumidores e o ecossistema da plataforma. Por causa desse risco, muitos juízes preferem agir com cautela. Mas também existe o outro lado. Cada vez mais juízes estão percebendo o impacto real que a suspensão de uma conta pode causar. Para muitos lojistas, o marketplace representa praticamente toda a atividade econômica da empresa. Quando a conta é suspensa, o faturamento desaparece de um dia para o outro. E alguns magistrados compreendem esse desespero do lojista. Por isso, as liminares têm se tornado mais comuns em determinados casos, principalmente quando a suspensão parece desproporcional ou mal justificada. Existe ainda um último grupo de juízes. Eles preferem não conceder liminar, mas também não ignoram o problema. Esses magistrados entendem que esse tipo de processo costuma ser relativamente rápido. Então eles preferem analisar o caso com mais calma
e decidir na sentença, depois de ouvir os dois lados. A verdade é que, se dependesse só da vontade do advogado, toda a petição de liminar sairia perfeita. Se tivesse um jeito de fazer a petição brilhar mais, a gente fazia, juro. Cara. Se implorar funcionasse, a gente implorava. Se pudesse colocar um LED piscando na petição para chamar a atenção do juiz, a gente colocava também. Mas no mundo real, as liminares são escassas. Tenho que te confessar isso. E a decisão depende de vários fatores: do juiz, do tipo de suspensão, das provas apresentadas e das circunstâncias específicas de cada caso. A liminar pode acontecer, mas ela jamais é garantida. E cada caso precisa ser analisado com muita estratégia.